E os comentários pró-censura da esquerda já começaram. Aqui está Lula por trás da censura do X, parte 1, é um vídeo que eu postei. E aí vem um cara de esquerda defender a censura. Na boa, café, continue na geopolítica. No direito, tu tá falando coisas sem total embasamento. O Xandão merece sim, já começa que ele chama o cara de Xandão. Eu nem uso. Então eu sei que ele é petista. Nem homossexual se refere aos caras assim. Nem conhece o que eu chamo de Xandão. Eu não sei porque é uma coisa de puta e cafetão. Isso aqui que é uma coisa. É muito esquisita essa história de chamar esse cara de Xandão. Merece sim duras críticas, mas nesse caso ele está correto. O Justiça determinou tirar do ar post de discurso de ódio. Já eu não vou entrar, devo entrar nesse mérito do discurso de ódio, porque isso já é idiota também, né? Eu não concordo com o discurso de ódio, mas não é o caso aqui. Você concordando ou não, tá na letra da lei, cumpra-se. Aí que tá. Eu acho que esse pessoal do PT se faz de idiota. Porque qual é o problema aqui, além de todas essas baboseiras que ele falou aqui? Qual é o problema que o Alexandre de Moraes causou? O Alexandre de Moraes, tá? Vocês vivem reclamando que as corporações são capitalistas do mal, que as empresas, o capitalismo é do demônio, que essas corporações são tiranias, tá? E que o usuário tem que ser respeitado. O Alexandre de Moraes, como é que começou esse escândalo? O Alexandre de Moraes, desde o início, antes sequer do X ser o X, quando já era o Twitter, ainda era o Twitter, ele estava indo por trás dos panos, ameaçando as empresas com intimações como YouTube, Google, para eles derrubarem perfis sem o consentimento dos usuários, violando o acordo de usuário, tá? Violando o acordo de usuário, User Agreement, e pedindo para eles derrubarem esses perfis, pedindo para eles fingirem, para a empresa fingir que a culpa tinha sido do usuário, ou qualquer outro tipo de violação não explicada. Então, quando tu vê vídeos sumindo, comentários sumindo, copyright strike, já é o Alexandre de Moraes. É isso que está ficando claro agora para nós já desde um tempo, tá? Exceto para a esquerda, porque a esquerda é a favor de censura. A esquerda é fascista. Eu estou dizendo que eles são fascistas já faz um tempo. A censura que beneficia eles é bom. Então vamos relembrar que o Alexandre de Moraes foi por trás dos panos e pediu para o Twitter para remover perfis bolsonaristas. E se fosse o contrário? E se fosse o Lula, o pessoal de esquerda falando um discurso específico que o pessoal do Bolsonaro estando no poder e fazendo um acordo com Alexandre de Moraes ou com qualquer outro juiz, remover esse perfil de esquerda, porque tudo para essa gente de direita é pedofilia. Eles podem dizer que você está ofendendo a imagem de Jesus. Quem não se lembra do episódio de Santander, onde eles disseram que uma estátua era pornografia e pedofilia? Então, eles são hipócritas. Só que não pode perder o ângulo aqui, senhor, tá? Do que é importante aqui e o que está acontecendo. Não vem criar espantalho em cima de mim, tá? E ele cria um espantalho e começa a discussão. Não, porque essa lavagem cerebral que o TV 247 fez na cabeça dele. Agora, se eu desfazer a tua lavagem cerebral, eu peço que tu vá lá e retire aquele pessoal do TV 247, manda eles vir pra cá. Vamos ver se tem alguém decente lá, manda pra cá. Se bem que eu não espero que esse pessoal se livre dessa lavagem cerebral. Porque eu acho que é uma característica do brasileiro, antropologicamente, existe o pessoal é lavagem cerebral mesmo, eles são assim. Mas não é essa sim não é uma data científica, né? Esse sim não é um dado científico. Então, o Alexandre de Moraes, ele foi por trás dos panos e pediu para o Twitter, para o YouTube, para o Google retirar os perfis do ar baseado em politicagem bolsonarista. Perfis bolsonaristas, qual crime que uma pessoa pode cometer numa plataforma de comunicação? A única coisa que a pessoa pode fazer é falar. Então, é um crime de expressão. Quando tu fala crime de ódio, é crime de expressão. Porque se eu, diante da lei, der um soco na tua cara, te assaltar, por exemplo, roubar teu carro, eu falo assim, eu roubo o carro do negão. Você odeia negros? Não, eu amo negros. Eu roubei esse carro com amor. Aí não é um crime de ódio.
É isso? Na justiça, tu vê que a tua concepção de justiça ainda vem dizer que eu tenho, ainda vem com arrogância ainda. Porque a gente tá abalando o mundinho desses caras. Ah, e por isso mesmo que o Lula quer essas pessoas censurar, pessoas como eu censurado. Como eu não sou um bolsonarista explícito, porque eu não sou bolsonarista, ah, e como esse pessoal só pensa binariamente, e assim, ou você tá com o Lula ou você tá com o Bolsonaro, eles não sabem lidar com aquilo que tá no meio. Tanto os bolsonaristas não sabem lidar, quanto os petistas e esquerdas não sabem lidar com o meio. Não tem o meio é só o nosso cu. Porque o meio, essa gente não sabe sintetizar coisas. Eles vivem numa naquela bolha deles. Né? Então, antes disso, quem quiser colaborar, o Pix está na descrição, as assinaturas aí, faça sua doação, também está na barra aí. Sua colaboração é importante, né? E deixa o like se você quiser. Eu não peço essas coisas, eu nem peço isso. Like, se inscreva. Primeira coisa, qualquer vídeo brasileiro. Deixa o like, se inscreve. É desses babaca. Qualquer vídeo, qualquer coisa, vem um cara saltando alegre, te pedindo 500 likes e se inscreve. Eu não peço isso aí. Tá? Talvez por isso o canal tenha baixa visualização. Mas é o Shadow Ban. Então essas putarias já estão acontecendo há muito tempo. Então o Alexandre Moraes ele vai lá e pede para o Twitter, o X, para ele derrubar perfis bolsonaristas. A quem convém acabar com bolsonaristas? Convém ao Lula. Porque o PT desistiu, eu não vou entrar nos porquês agora, de fazer a luta política concreta. Então o Lula acha que é impotente contra o bolsonarismo na internet. A esquerda, ela não tem senso de humor, ela não sabe se expressar na internet, eles são tudo travados, sabe? E vem com essa ideologia woke do ódio, disso e aquilo. Então, eles perderam o território, a campanha da Lava Jato também não colaborou, e a esquerda é associada com corrupção, com woke, tá? E as pessoas não querem saber disso aí. Então a direita capitalizou nesse negócio. Então a militância da direita é mais ativa na internet, como os fascistas sempre foram melhores nos meios de comunicação que o pessoal de esquerda. A esquerda sempre foi assim, atrasada e para trás. Tá? Você olha na história que tu vai ver. Então o Lula assim, quer saber de uma coisa? Agora nós vamos censurar esses caras. Porque nós não temos como combater eles. Enquanto eu fico aparentando ser institucional, tu vai lá e faz o trabalho sujo para mim, senhor Alexandre. E esse é o acordo que eles fizeram. Não vou entrar aqui agora o que poderia interessar ao Alexandre de Moraes fazer isso. Qual é a ideologia dele, a ideologia do STF. Não é o caso. O caso aqui é o Lula. Porque sem o Lula emprestar a base da militância de esquerda e a complacência da mesma, como nós estamos vendo contigo aqui, o Alexandre de Moraes, que não junta nem meia pessoa na praça e quando junto dão na cara dele, tá? Ele não conseguiria, sem base política, fazer o que ele está fazendo. O Lula emprestou a base política para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes faz o serviço sujo de perseguir o bolsonarismo. Então o Lula não quer discutir com o Bolsonaro. O Lula não quer discutir ideologia, ele não quer discutir essas coisas, ele quer censurar os caras. Então o Alexandre de Moraes foi lá por trás dos panos e obrigou o X a derrubar os perfis e pedir pro X derrubar o perfil de bolsonaristas, fingindo que era por uma outra coisa, sem mencionar que era ele pedindo. E o X disse não vou derrubar ninguém. E aí começou essa história toda. Não tem nada a ver com defesa da soberania, com toda essa putaria que o Lula tá falando, porque o STF foi cúmplice da Lava Jato. A Lava Jato destruiu o nosso complexo aeroespacial. Quem é que se beneficia com a destruição do complexo aeroespacial? O Elon Musk. Porque Andrade Gutierrez estava no setor de satélites e antenas. Poderia muito bem fabricar uma Starlink. A base de Alcântara, né? A Odebrecht Construção Civil. Então, e a Embraer, empresa aérea que vai lançar um avião mais novo agora, tentar destruir. Eles estão tentando destruir. O STF foi cúmplice de tudo isso. Então, quer dizer, o STF não é inimigo do Elon Musk. Isso aqui é uma outra coisa. Tá? Então, o Alexandre de Moraes foi por trás dos panos, tentando dissuadir, pressionar, né, o Twitter arrogantemente, o X, assim como outras redes sociais, já está fazendo isso há anos, a ceder e destruir os perfis de bolsonaristas e de opositores inimigos do PT. E o X disse não. Foi assim que isso começou. Então todo o teu discurso
em cima dessa história. Porque tu só pega um pedaço do meio da história. Então não, isso aqui não faz diferença. Ó. O Elon Musk foi intimado. E não é a letra da lei, não. O Alexandre de Moraes violou várias coisas. Ele não segue lei nenhuma, esse cara. Muito pelo contrário. Assim como a Lava Jato criou nulidades jurídicas, e é por isso que o Lula está solto. Porque a Lava Jato criou nulidades jurídicas dentro do processo. O processo da Lava Jato, em si, ele já era fajuto. Porque ele foi feito, era um golpe de Estado, não era um processo de corrupção interno. Era uma ação geopolítica americana. Que o pessoal da STF foi a favor. E o negão, aquele que o Lula indicou, aliás, vários desses ministros que o Lula indicou se voltaram contra o Brasil e contra ele. O Elon Musk foi intimado e não recebeu a intimação. Hoje a intimação já é admitida via WhatsApp. O Elon Musk foi intimado, não recebeu a intimação, não entendi isso. No caso da intimação, o importante é a pessoa ser cientificada depois da pandemia, isso foi legalizado. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Fugir da intimação não é colaborar com o processo. Tá, mas tu tá entendendo o que está acontecendo aqui? Vou repetir. O Alexandre de Moraes pediu para esses perfis, para esses, o Twitter, o X, o YouTube, ele baniu o Rumble também, tá? Para eles tirarem do ar perfis bolsonaristas. Baseado no quê? O que essas pessoas podem fazer na internet? A única coisa que tu pode fazer na internet é falar. Então é censura, porque fora de falar, o que mais tu pode fazer na internet? Então é um crime de expressão. Aí, entrar no processo, se uma coisa dita causa uma coisa feita, então se fosse por isso, então todo mundo leu a Bíblia, todo mundo conhece Jesus. Então todo mundo seria um cristão perfeito. Não haveria maldade no mundo, porque todos tiveram contato com a palavra de Jesus. Portanto, todos automaticamente são cristãos, certo? Porque essa é a premissa que se tem baseado no crime do ódio. De que eu leio uma coisa... Eu leio um troço assim... Olha como é retardado o conceito do crime do ódio. Eu leio assim... Negros fedem. Ao ler que negros fedem num papel, eu automaticamente concordo com o que está escrito, como se eu fosse uma ameba sem nenhum raciocínio. É assim que se te trata e é assim que tu te comporta, quando tu concorda com o tal do crime do ódio. Tá? Então isso aqui não importa. Fugir de intimação não é colaborar com o processo. O processo é fajuto porque ele violou, o Alexandre de Moraes intimidou de maneira ditatorial essas empresas por trás do pano, fora de qualquer processo jurídico legal, tá? Para eles violarem o contrato de usuário com os inscritos do Twitter. E não queria que vazasse. Agora, se ele estivesse dentro da lei, se fosse um processo legal ou moral, o Alexandre de Moraes não pediria para o Twitter, o X, disfarçar a censura dessas pessoas alegando que era outra coisa. Porque foi isso que ele pediu. Ele pediu para o Twitter não avisar o que era. Dizer assim, foi um erro, não sei de outra coisa aqui. Está escrito, está sabido. Fugir de intimar. Então toda a tua coisa é espantar. O resto é pirotecnia, discurso de direito. O Glenn quer impor uma lei que não existe no Brasil. Não, tudo isso aqui já está anulado pelo que eu disse, tá? Porque tu iniciou de um princípio de espantalho. Vou repetir mais uma vez. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele não segue, aliás, o STF não segue Constituição nenhuma. O Lula transformou o STF numa espécie de polícia secreta, que não é tão secreta, tá? Um órgão pretoriano fascista que vai lá e faz a vontade dele. Porque ele não consegue lidar com a popularidade do Bolsonaro, ele não sabe discutir na rede social, ele virou um político institucionalizado, burocrata e fascista. Então ele não sabe lidar com a diferença política, como a esquerda nunca soube. Porque o que merda vem a ser o crime de ódio? Um porém aqui. Matar é crime. Mas eu matei com amor. Como assim? Que diferença faz a premissa do ato? Quando o ato é o crime. A justiça só pode existir se atos são crimes, e não premissas de atos. A discutir a premissa de um ato, na tentativa de suavizar o ato, é trabalho de um advogado.
E não necessariamente da lei. A lei não pode abarcar todas as premissas e condenar premissas. Ela condena atos. Roubar é crime. Matar é crime. Estelionato é crime. Quer dizer, não o porquê. Ah, roubou para comer. Bom, isso é o advogado a discutir. Mas a lei diz que roubar é crime. Aí tu qualifica. Roubar para comer é um ato menor do que roubar para andar de Ferrari, andar de Lamborghini. Então eu não vou continuar nessa aula de direito aqui. Esse é um comentário e é isso aí.